Gente, quinta-feira está próxima e a data é o limite das negociações do tarifaço de Donald Trump, impondo 50% às mercadorias brasileiras importadas nos Estados Unidos. O que o Tiago Pereira, que está chegando por aqui, traz de novidades para a gente a respeito deste assunto? Hein, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Poucas novidades no que diz respeito a avanço de negociação com o governo brasileiro, mas novidades mesmo a gente tem da classe empresarial que tem se movimentado, os governadores de alguns estados também têm se movimentado e as federações da indústria e comércio de cada estado têm buscado se reunir para daí tentar comover o governo norte-americano numa tentativa de reversão dessas taxas, Além disso, tem também a viagem de senadores aos Estados Unidos, que por enquanto a gente ainda não tem muita novidade do avanço ou não dessa conversa. Boa noite para você. Boa noite. E para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Tarifaço ou sanções? Nas redes sociais surge esse questionamento. Claro que mais dos aliados de Lula, da esquerda, que não concordam com as medidas impostas por Donald Trump. Aliás, ninguém concorda, Alguns por ignorância, outros por fingirem não entender como funciona a economia global nessa época em que nós vivemos. Afinal, é preciso avisar Lula que o mundo mudou, O presidente, até semana passada, não poupou ofensas ao presidente Trump e aos Estados Unidos. E agora a verdade vem à tona e o que o governo federal não quis e não tentou, na verdade, negociar com os Estados Unidos. Sem coragem de encarar Trump, sem sequer sugerir um embarque com a dona Janja aos Estados Unidos para ter aquele tete-a-tete com o presidente da maior economia do mundo e também da maior democracia, Lula designou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro de Desenvolvimento, que tem função para isso. Ele falou com o secretário de Comércio lá dos Estados Unidos, mas ao fim dessa conversa, o secretário disse, olha, quem define é Trump. Ele quer as atenções para ele é o presidente. E a gente sabe que Trump é previsível. Logo, o Brasil não teve uma negociação efetiva de alto nível entre os dois países. Os Estados Unidos e o Brasil, que o Brasil, inclusive, é a maior economia da América Latina. Nessa situação, a gente ficou bem aquém ao que realmente nós somos, um país soberano. E soberanos, gente, que fique bem claro, negociam em prol do emprego, da moeda, da economia do seu país. Isso é soberania. Uma soberania não para fortalecer o BRICS, como é que está sendo feito. Está sendo feito trabalho ao contrário, precisa a gente ter atenção sobre isso. E olha, para piorar a situação, fontes revelam a prova de que Lula não tem nenhum interesse, ou melhor, um interesse real em negociar com os Estados Unidos. Segundo essas fontes, o Itamaraty foi até impedido de estabelecer uma mesa de alto nível de negociação, como a nossa diplomacia, a gente tem que registrar aqui, sempre fez, inclusive nos outros mandatos de Lula. Gente, o Trump mandou cartas igual a essa para mais de 100 países. Claro, o Brasil foi o que teve o percentual o mais elevado, é verdade. Mas isso se dá ao nosso nível de irritação que provocamos lá. Já que nenhum outro presidente do mundo, gente, é importante a gente falar isso, falou em desdolarização. Isso é pedra no sapato para Trump. Mas o Trump deu um sinal, apontando que tudo é negociável. Há uma luz no fim do túnel. Se não tivesse negociação, ele não teria colocado um prazo aí de 21 dias, que finda agora na próxima quinta-feira, dia 31. Com essas cartas na mesa, a reversão é remota. Há poucas chances, gente. Ontem o Trump deu inclusive um recado às empresas brasileiras que podem sofrer impactos, dizendo que elas são bem-vindas por lá. Uma economia previsível, sem corrupção, sem governo querendo sugar cada vez mais, com um novo IOF surpreso, por exemplo. O que ele está fazendo, é importante que a gente frise, é fortalecer a economia deles. Eu não estou dizendo que isso está certo, mas faz sentido. Agora, nossas empresas que exportam não vão encontrar mercado num estalar de dedos.
Vai faltar mercado para o suco de laranja, para o café, para a manga, para os calçados do Rio Grande do Sul, para os móveis e para a madeira de Santa Catarina, para a carne da região sul do país. E para fechar, hoje o Celso Amorim soltou mais uma pérola, a lá Tupiniquim. Para ele, o tarifaço reforça a relação do Brasil com o BRICS. Horas, se isso não é um sinal de que o governo não quer negociar, eu não sei mais o que é. E enquanto isso, o acordo com a União Europeia, vocês vão ver no segundo bloco a matéria completa, turbina os investimentos da União Europeia nos Estados Unidos. É o Trump fazendo com que os Estados Unidos da América volte ao protagonismo e o Brasil, infelizmente, perdendo a oportunidade, como a União Europeia fez, de estar junto nesse grupo. Aí sim um grupo. Mas preferem parcerias com ditaduras, como destacou o jornal britânico Financial Times hoje, infelizmente, dando aquela notícia que a gente não quer dar de que o governo brasileiro está dando preferência ao BRICS ante os Estados Unidos. E para fechar, duas informações rápidas e rasteiras, o presidente argentino, Javier Milei, deu um sinal importante de uma negociação na mesa lá da Casa Rosada com representantes do governo americano para que os argentinos não precisem mais ter visto, que a Argentina volte a ser isenta da necessidade de visto para a entrada de argentinos em solo americano. E agora à tarde, finalzinho dessa tarde, a Fiesc aqui de Santa Catarina finalizou uma reunião com empresários dos principais setores que serão impactados com o tarifaço a partir de 1º de agosto. Entre elas, é importante a gente registrar que 42% da nossa madeira catarinense que é exportada para os Estados Unidos. Há fábricas até já, infelizmente, avisando os funcionários para aquela greve, para aquela férias coletiva, que aí a gente sabe que no retorno, no fim dessas férias, infelizmente a notícia mais triste é a demissão. A gente espera que tudo se revirta, apesar dos pesares. Uma ótima semana a todos e uma boa noite. Boa noite para você também, Tiago. Obrigada e vamos aguardar. A semana promete. Vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas sempre.